Olá, alunos da Rede Municipal de São Vicente. Sou o professor Alan de Geografia e na videoaula de hoje vamos continuar nossos estudos sobre a industrialização e a urbanização no Brasil. Vamos conhecer agora a história da industrialização em Cubatão. A instalação da curtidora Marx em 1912 é considerado um marco do início da industrialização em Cubatão, na primeira metade do século XX. Essa empresa, que foi vendida em 1919 e passou a se chamar Costa Moniz. Junto com a curtidora Marx, a companhia Anilinas de Produtos Químicos também é considerada pioneira na industrialização de Cubatão, em 1916. Na década de 20, mais precisamente no ano de 1926, surgiu a instalação da usina Henry Bord, instalada pela companhia Light de São Paulo, Serviços de Eletricidade, hoje conhecida como Empresa Metropolitana de Água e Energia. E também, nessa época, surgiu a Companhia Santista de Papel. Em 1947, com a construção da Via Anchieta, o desenvolvimento industrial da região começou a crescer. No governo de Juscelino Kubitschek, novos empreendimentos foram construídos. Entre eles estão a Refinaria Presidente Bernardes, controlada pela Petrobras, inaugurada em 1955, e a Companhia Siderúrgica Paulista, a Cosipa, inaugurada em 1959, onde é a atual Usiminas. Também teve a formação do primeiro polo petroquímico brasileiro, com a instalação de 4 grandes empresas transnacionais. Atualmente, a cidade de Cubatão conta com 25 empresas de grande porte. Próximas ao Porto de Santos e ao sistema rodoviário Anchieta Imigrantes, compreende o maior polo industrial da América Latina, sob a jurisdição da Diretoria Regional da Ciesp, criada em 1971. No polo industrial de Cubatão, reúne empresas de 5 setores da indústria: o setor petroquímico, siderúrgico, químico, fertilizante, logística e além da produção de energia e da prestação de serviços. Muitos produtos que abastecem o mercado brasileiro são 100% produzidos em Cubatão, como é o caso da gasolina de avião, usada nos aeroportos brasileiros, que sai exclusivamente da região. Mas as atividades industriais em Cubatão causaram grande dano ao meio ambiente. Na década de 80, a cidade foi apelidada de Vale da Morte, sendo considerada pela ONU a cidade mais poluída no mundo. A partir de diante, os governos criaram iniciativas junto à comunidade e o apoio das indústrias para controlar a poluição na cidade de Cubatão e conseguiram controlar mais de 90% dos níveis de poluentes no ar. No ano de 1992, Cubatão recebeu o título de Cidade Símbolo da Recuperação Ambiental. Essa é uma imagem do Polo Industrial de Cubatão. Nesse mapa, podemos ver as atividades industriais no Brasil. A maior concentração industrial está presente nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, na região sudeste. Outras concentrações industriais estão presentes na região nordeste e na região sul. O crescimento das atividades industriais e a intensa migração da população rural para áreas urbanas contribuiu para muitos problemas sociais nas cidades. Entre eles podemos destacar o inchaço urbano, devido ao crescimento das atividades industriais e à mecanização das atividades no espaço rural. Muitos trabalhadores rurais perderam seus postos de trabalho. Pequenos agricultores tiveram dificuldades para produzir e competir com os grandes produtores. Por isso, muitos se viram obrigados a migrar para as cidades, conhecido como êxodo rural, em busca de melhores condições de vida. No entanto, as áreas urbanas não conseguiram acomodar todos aqueles que chegaram, nem gerar emprego em quantidade o suficiente. Houve então um inchaço das áreas urbanas. Resultou em uma série de problemas sociais, como o trabalho em atividades mal remuneradas, o desemprego,
O crescimento desordenado das grandes cidades, com moradias precárias em áreas impróprias, como em encostas de morros e áreas de mananciais. Entre os principais problemas sociais nas grandes cidades, podemos destacar a insuficiência ou baixa qualidade de hospitais, escolas, creches, centro de lazer, centro cultural em todas as regiões. Atualmente, as atividades econômicas da área urbana não conseguem absorver o número de pessoas desempregadas que vivem nas cidades. Nessas condições, muitas pessoas tornaram-se trabalhadores informais, como guardadores de automóveis, vendedores ambulantes. Isso significa que trabalham sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas, como férias e 13º. Crescimento desordenado das grandes cidades, com moradias precárias em áreas de risco. Sistema de transporte coletivo deficiente e precário. Mal distribuição de renda no país e gerou um alto índice de pobreza, elevados índices de violência, aumento da criminalidade no espaço urbano, aumento de número de veículos em circulação nas grandes cidades, causando congestionamento em vias de trânsito intenso, a precariedade na distribuição de água potável e no sistema de esgoto, ou seja, a falta de saneamento básico, implica diretamente na saúde da população em muitos centros urbanos do país. Com o crescimento desordenado das grandes cidades, surgiram moradias precárias, como essa imagem que mostra comunidades que surgiram em áreas inadequadas para a construção de moradias, como em morros, encostas, margem de córregos e rios. Essa imagem é do edifício Wilton Paz de Almeida, situado no centro da cidade de São Paulo. Era um prédio de ocupação que desabou em maio de 2018 após um incêndio causado por um curto-circuito, deixando feridos e vítimas fatais, e 171 famílias desabrigadas. Além dos problemas sociais, a intensa urbanização e as atividades industriais contribuíram para alguns problemas ambientais urbanos. Entre eles podemos destacar a poluição atmosférica, provocada principalmente nas grandes cidades pelas atividades industriais e os veículos que queimam combustíveis fósseis. Os poluentes liberados aumentam o efeito estufa, causando um aumento na temperatura da Terra. A concentração de poluentes também afeta a saúde das pessoas, podendo causar doenças respiratórias. A poluição das águas. Um outro problema ambiental que vem preocupando as grandes cidades é a poluição das águas, causada por rejeitos lançados nos rios pelas indústrias e residências, que contaminam as águas. E muitas vezes, em áreas de mananciais, cujas nascentes e represas fornecem água para a população, são construídas moradias e instaladas ligações irregulares de água e esgoto. Já em cidades litorâneas, a população do mar acaba sendo afetada pelas atividades econômicas, como a pesca e o turismo. A poluição sonora. Nas grandes cidades, os ruídos, que são barulhos produzidos pelo excesso número de veículos, pelos aviões, helicópteros, trens e indústrias, prejudicam a qualidade e a saúde da população. Poluição visual. A poluição visual também é um grande problema, pois outdoors, telões eletrônicos e placas de propaganda podem distrair e tirar a atenção dos motoristas no trânsito, além de confundir os pedestres. Vamos analisar essas duas imagens. Em 1917, aproximadamente 34% das moradias brasileiras não tinham acesso à rede de esgoto. Nessa segunda imagem, vemos um congestionamento numa avenida na cidade de São Paulo. Agora é com você. Acesse o nosso blog Educação Básica SV e realize as atividades 26, 27, 28 e 29. Bons estudos a todos!